No capítulo mais recente do mangá de One Piece, os Gorosei mostraram sua forma monstruosa. Todos eles, não só Saturno, e é sobre elas que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é mais um vídeo pra gente falar dos Gorosei, de suas formas monstruosas e da natureza deste poder. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo e também depois darem uma olhadinha nos outros vídeos linkadinhos aqui, porque eles continuam ampliando uma teoria que a gente vem fazendo desde a época que o Saturno mostrou a sua forma de Yokai, né, que são esses demônios aí. E agora essa teoria ainda ganha mais argumentos que vocês verão neste vídeo aqui. Bom, primeiro de tudo, é sempre bom a gente lembrar que os poderes destes Gorosei, eles não vêm de uma Akuma no Mi, e este capítulo 1110 de One Piece nos deu mais uma pista disso. Sempre que o Oda vai apresentar novos personagens e as suas habilidades, o Oda coloca o nome desses personagens com a Akuma no Mi de cada um deles ali embaixo no cardzinho de apresentação. E no caso dos Gorosei, isso não aconteceu. Se você for lá no capítulo 1110 e olhar na página de apresentação dos Gorosei, você vai ver o nome deles e o nome Yokai deles. Apenas o nome da criatura em que eles se transformaram. Não tem nada de Hito no Mi modelo tal coisa, de Zoan mitológica de tal criatura, nada disso. Eles não citam uma Akuma no Mi nessas apresentações de habilidades, citam apenas o nome do Yokai, o nome do demônio, indicando que estes são demônios reais, os demônios primários, aí, digamos assim, possivelmente seres que podem dar origens à Akuma no Mi, mas são os seres de fato. Um exemplo aqui rapidinho. Existe a Akuma no Mi, a Zoa mitológica da Fênix, que é a fruta do marco. E também pode existir uma Fênix de verdade no mundo de One Piece. Então, estes Gorosei seriam os demônios de verdade. Dá mais peso ainda para quando o Sabo viu esses Gorosei na forma deles, quando ele estava na sala do Trono do Vazio e viu Insama sentado no trono e tudo mais, porque lá, quando ele fala com o exército revolucionário, ele fala que ele estava no inferno. E realmente, né, se esses forem demônios reais, ele estava assim de fato no inferno. O ponto aqui é que estes seres, eles são invocados, né? O Saturno abre um ritual de invocação ali, com um pentagrama ali, um círculo amaldiçoado de onde saem essas criaturas. E um detalhe que ficou ainda mais claro neste capítulo 1110 é que cada um dos Gorosei tem um número específico. Quando o Saturno apareceu, tinha ali um símbolo que parecia um 5 no círculo dele. E agora com os outros Gorosei a gente pode ver 4, 3, 2 e 1, então confirmando que aquilo ali era realmente um 5, né? Então o Saturno, ele é o quinto, enquanto o San Marcos é o quarto, e aí vocês vão vendo aqui na ordem, porque eu vou falar das habilidades de cada um deles na ordem em que eles estão numerados. E também vou falar sobre esses números dos Gorosei, porque podem indicar que eles têm uma relação com Insama bem parecida com a relação que Vegapunk tem com os seus satélites. Vamos começar aqui com Sandy Garcia Saturno, o deus guerreiro da ciência. O Saturno tem um vídeo completinho que está linkadinho aqui em cima, mas basicamente a forma monstruosa dele é a forma de Uchione. Neste capítulo ele recebeu uma outra nomenclatura que também é relacionada ao mesmo Yokai, né? São folclores às vezes diferentes, uma lenda que é contada no Japão, outra que é contada na China, todas ali na Ásia, né? As nomenclaturas podem variar um pouco. Este capítulo recebeu o nome de Gyuki, que é basicamente a mesma coisa. O Uchione, diz a lenda que quem olhar ao Uchione, né, olhar no olho do Uchione, pode acabar pegando uma doença grave ou até morrendo. Isso a gente já viu acontecendo no capítulo de One Piece, que quando o Saturno entra no campo de batalha, um dos oficiais mais baixos da marinha ali olha pra ele e acaba tendo sua cabeça explodida, né? Então, isso daqui é interessante também da gente ver, porque esses Gorosei, eles terão habilidades todos em comum e terão habilidades que serão isoladas da sua criatura. O que fez a cabeça daquele oficial da marinha explodir provavelmente foi uma habilidade que só o Saturno tem, porque isso faz parte da lenda do Gyuki, faz parte da lenda do Uchione, né? Dizem que quem olhar no olho do Uchione pode acabar morrendo, e foi isso que aconteceu com aquele cara da marinha. E ele é essa aranha com cabeça de boi e 2 chifres aí que a gente tá vendo. As outras habilidades que o Saturno mostrou, que são um fator de cura absurdo e uma habilidade de paralisação onde ele trava os outros inimigos dele, podem ser de todos os Gorosei. Eu acredito que apenas a que vai ter em comum aqui é uma força absurda e o fator de cura também basicamente instantâneo. Acho que isso todos os Gorosei vão ter, e aí as outras habilidades vão variando de acordo com as criaturas. Agora vamos falar de San Marcos Mars, o Gorosei número 4. O deus guerreiro do meio ambiente. A transformação dele é de Itsumade. É dito na mitologia asiática que quando esse ser aparece, surge uma epidemia ou há corpos em decomposição no chão. Ou seja, ele é um ser que traz coisas ruins
coisas negativas, assim como a maioria dos yokai. A tradição de Itsumade é até quando, né? Algo em tom de lamentação, tipo, até quando a gente vai sofrer com essas epidemias, até quando a gente vai sofrer com essas mortes. Então, esse é o tom de quando este yokai surge em algum lugar, em alguma região. E ele também tem um corpo estranho, assim como o Shione, né? Que ele é basicamente, aparentemente, um pássaro com um corpo de cobra, uma cabeça humana e um bico de galo, de galinha, sei lá. Um bico de algum outro tipo de pássaro também. Então, a gente vai vendo essas formas bem estranhas e umas formas bem intimidadoras. O visual dele me lembrou o Ho-Ho, que é um Pokémon, né? Faz tempo que eu não vejo Pokémon, então deve ter umas 3 gerações novas, pode ter até um Pokémon mais parecido, mas me lembrou o Ho-Ho a primeira vez que eu vi. E foi um dos visuais mais ameaçadores entre esses 5. Achei ele mais assustador e mais imponente do que o próprio Saturno. Agora vamos para Sun Topman Warkuri, o Gorosei número 3. Ele é o deus guerreiro da justiça e a sua forma monstruosa é inspirada no Houki. O Houki, eu não achei muita coisa sobre esta lenda, sobre esse yokai na cultura asiática, mas ele é basicamente um javali gigante de 4 presas e eu acredito que vá se destacar muito na força bruta, né? Parece realmente que ele é ali o mais forte, o que tem o maior poder destrutivo. Ele é o que menos agiu até agora, né? Por exemplo, o San Marcos Mars, quando ele surge ali naquela forma de pássaro, ele já vai diretamente tentando romper a barreira do Lab Phase ali, ele não consegue, mas a gente vê também uma velocidade absurda. Ele basicamente desapareceu de um lugar e apareceu num outro bem distante ali na ilha de Egghead, então a gente já vai percebendo também esses detalhes nas habilidades de cada um deles. E agora a gente chega no Gorosei número 2, que tem pra mim o visual mais imponente de todos e que foi o que mais chamou a atenção desde sempre, desde a primeira vez que os Gorosei apareceram, ele é sempre o que mais me chama a atenção e ao ver nos Juro. O yokai dele é o Bakotsu e ele é o deus guerreiro das finanças. O Bakotsu basicamente aqui ele é um cavalo, só que é uma ossada de cavalo, né? Então é um cavalo puro osso ali. Diz a lenda que esse yokai foi criado a partir dos ossos de um cavalo que morreu queimado, algo parecido ali um pouquinho, né, com o nosso folclore da mula sem cabeça. Os poderes que a gente já pôde ver do Nos Juro, porque ele foi um dos que mais entrou em ação neste capítulo 1110, além da velocidade absoluta, um corte gelado, né? Então ele também tem a ver com este yokai que traz o frio. Eu vi uma thread muito legal no Twitter falando sobre a relação destes 5 Gorosei com os andares de Impel Down e eu vou trazer essa teoria pra vocês aqui ainda essa semana, então já ativa o sininho da notificação porque realmente ela é muito boa. Vou dar os créditos, é claro, de quem postou ela lá, então fiquem de olho porque vai chegar ainda, talvez na quarta-feira eu já esteja postando. Bom, muito se falou do Nos Juro ter uma espada negra, mas eu não acho que a espada seja negra, eu acho que apenas ele esteja usando o hack nela. Eu acredito que essa lâmina esteja negra por conta de um hack do armamento, assim como o Zoro e todos os grandes espadachins eles fazem atualmente. Uma coisa bem impressionante é que o poder dele tem essa relação também com as habilidades do Brook, mas em um nível muito elevado. Ele rodou Egghead quase inteira e acabou com metade dos pacifistas com apenas um corte numa velocidade absurda. Ele foi realmente o mais intimidador daqui e até faz sentido ele ser o Gorosei número 2, porque ele é o Gorosei que vai acabar enfrentando o Zoro, ele é o espadachim, né? Eu acreditava que ele poderia ser o Gorosei número 1, porque o Luffy enfrentaria Insama, por exemplo, né? Mas aparentemente não, possivelmente quem vai lidar com Insama é o exército revolucionário, até faz sentido, e aí sim colocaria o Barba Negra como o grande rival do Luffy até o final de One Piece. Mas voltando aqui, o Gorosei número 1, o deus guerreiro da agricultura é Sun Shepherd Júpiter e ele é um Shearlud, basicamente. Ele é um verme de areia, tipo os Shearlud de Duna, né? Aqueles vermes que controlam o planeta de Arrakis, que eu falei bastante deles nos vídeos de Duna que estão linkadinhos aqui em cima também. Ele sendo este deus guerreiro da agricultura também combina ser uma criatura dessas que meio que é venerada. Em Duna a gente vê que o povo nativo de Arrakis venera os Shearlud como deuses, divindades da areia, né? Divindades do terreno do planeta Arrakis. Então ele pode ser também esse tipo de calamidade virando para One Piece, porque aqui eles não serão coisas boas, todos os outros são yokais já conhecidos. Ele é um verme de areia que é conhecido e visto de diversas formas diferentes dependendo da cultura, mas aqui ele será também essa criatura demoníaca, uma calamidade que pode passar arrastando e arrasando terras e transformando tudo em deserto, pode ser alguma coisa nesse tipo, né? Secando terrenos, planetas e tudo mais. Veremos no futuro, mas ele é o primeiro a atacar o Luffy. Quando estão os 5 ali posicionados, ele entra na terra, né? Os Shearluds lá em Duna também tem essa habilidade, né? Eles são minhocas ali que ficam dentro da terra e eles saem quando precisa ali. Ele entra na terra, sobe e come o Luffy, depois ele é cortado pelo Dory e pelo Brog, mas esse corte não vai matá-lo, não vai nem provavelmente lesioná-lo de forma muito grave, porque a gente já viu o fator de cura dos Gorosei sendo absurdo e o dele também deve ser. Acho que
todos esses 5 são. E agora vamos entrar aqui rapidinho numa aba de teorias pra gente falar mais sobre a origem destes poderes. Eu acredito que estes, né, a gente já viu aqui, são demônios reais, eles não vêm de Akuma no Mi nem nada do tipo, então acho que isso reforça ainda mais o argumento de que Insama é um rei demônio. E a numeração deles, eu acredito que pode sim ter uma relação com os satélites do Vegapunk, como eu disse lá no começo do vídeo. Por quê? Porque o Oda, se vocês repararem bem, ele costuma fazer algumas relações entre mangá e anime. Tipo assim, o episódio do anime da semana vai ter alguma coisa em comum com o episódio, com o capítulo do mangá da semana. O Oda, ele é meticuloso nesse nível, né? Então, quando a gente descobriu um pouco mais do século perdido, com o Vegapunk contando pro Chapéu de Palha que o Usopp ficou com medo, falou que não queria saber e tudo mais, foi na mesma semana que no mangá o Vegapunk anunciou que ia contar esse segredo, o segredo do século perdido real, assim, um segredo que nem a gente sabe ainda, para o mundo inteiro, né? Então, na semana em que o episódio do anime de One Piece apresenta os 6 satélites do Vegapunk em tela, colocando ali os 6 enfileiradinhos, o mangá de One Piece traz os 5 Gorosei também enfileirados ali em uma página de mangá, uma página maravilhosa, a página que lista ali as habilidades, né, a real natureza destes poderes. Então eu acredito que, assim como os 6 satélites do Vegapunk são partes dele, né? Eu acredito que esses Gorosei eles podem ser partes de Insama, não com o mesmo propósito, porque o propósito do Vegapunk é algo bem individual, né? A cabeça dele funciona num nível tão rápido que ele precisava dividir as tarefas ali, mas basicamente como, sei lá, Horcrux, né, do Valdemar, por exemplo. Insama tira pedaços do poder dela ou dele ali e dá a estes seres. Esses seres que eram humanos, algum dia foram humanos, chegam para este rei demônio propondo um pacto, né, um pacto demoníaco. Provavelmente eles venderam a alma deles para ter uma vida imortal e para ter também essas habilidades monstruosas, e assim eles terão sim a vida eterna, mas serão eternamente servos de Insama. Por isso que eles têm que fazer tudo o que Insama manda, que Insama ordena. A gente já viu até o próprio Saturno meio que não querendo seguir uma ordem de Insama, né? Na época de Luluzia ali, ele fala, não, mas tem muita gente ali, não sei o que, não sei o que lá. E Insama bate ali, não, vai fazer, e eles fazem e não questionam muito. Basicamente porque pode ser que Insama tenha a vida deles em mãos. Então eles devem essa imortalidade a Insama porque eles receberam essa imortalidade de Insama. A gente também sabe que todos os Gorosei eles são referentes a planetas do sistema solar, né? Então o Gorosei Saturno é Saturno, Marcos Mars é Marte, o Vênus Juro é Vênus e por aí vai. Ver essa relação, isso também pode indicar que Insama é ou a Terra ou a Lua. Em relação a Insama ser a Lua e ter poderes derivados de um demônio lunar, alguma coisa nesse sentido, eu já falei também em um outro vídeo que está linkadinho aqui em cima, também depois sugiro que vocês assistam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.